Meus amados, o ano está acabando, 2024. Jesus não voltou ainda, mas Ele voltará. Glória a Deus, amados. Estava conversando com o Daniel antes de começar o culto sobre o que aconteceu no início da década de 90. No início da década de 90 estourou a Guerra do Golfo. Quem lembra disso? E aí, meu querido irmão, as pregações, todas elas assim, a maioria dos pregadores, melhor dizendo, estava afirmando, olha, Jesus vai voltar dentro de 2, 3, 4 anos, com certeza. E marcando mesmo a data para Jesus voltar, né? Porque o mundo estava passando por um movimento bastante estranho para aquela geração ali, né? E Jesus não voltou. E é um erro marcar a volta do nosso Senhor. Ninguém sabe, né? Vai pegar todo mundo de surpresa. Mas nós estamos esperando com esperança. E a nossa esperança não é quem sabe, é certeza. Ele voltará. Glória a Deus, igreja. Enquanto isso, meus amados, nós vamos enfrentando a vida. Nosso dever como cristão é enfrentar a vida. E viver a vida. Vivendo a vida de forma que a gente expressa os valores do reino. O reino de Deus chegou, mas ainda não. Ele chegou, mas ainda não. A Bíblia trabalha com esta ideia, o já e o ainda não. Quando Jesus veio no seu ministério, Ele realizou milagres, maravilhas, acabando com doenças, ressuscitando mortos, dando alimento, ordenando os elementos da natureza, controlando os elementos da natureza, andando sobre as águas, controlando o vento, a chuva, fazendo surgir pão e peixe do nada, criando coisas do nada, coisas como Deus fez na criação do universo, do nada, tudo que vemos veio a existir. Jesus fez isso. Glória a Deus, igreja. E dizendo, é chegado o reino. Arrependam-se. O reino é chegado. Arrependam-se. E aí, no fim do seu ministério, os discípulos perguntam para Jesus, é agora, Senhor? É agora que o Senhor vai renovar todas as coisas? Porque isso foi escrito no Antigo Testamento. Os profetas, Zacarias, Isaías, todos eles profetizaram que a terra seria restaurada, que o reino de Deus seria algo maravilhoso, no qual os animais, até os animais que são inimigos hoje, né, um foge do outro, né, que o leão deitaria com o cordeiro, com a ovelhinha, fome, miséria, morte, tudo isso teria o seu fim na vinda do reino. E os discípulos perguntam para Jesus, é agora? É agora que o Senhor vai renovar todas as coisas? Aí Jesus fala, não é agora. Não é agora. Eu vou para o Pai, mas vou enviar outro que faz tudo o que eu faço. Vai consolar, vai encorajar, vai dar poder, vai lembrar todas as coisas que eu ensinei para vocês. Vai fazer o serviço completo, mas ainda não. Não é a hora da renovação de todas as coisas. E chegamos no ano de 2025. Estamos às portas do ano de 2025 e o Senhor não voltou e as coisas são como sempre foi. E o servo de Deus,
vai viver pela sua fé. O justo viverá pela fé. E no que diz respeito à fé, acreditar a Deus, dar crédito, a fidelidade a Deus, o Senhor tem para nós ensinos, mandamentos, doutrinas, que vão caminhar conosco até o fim da nossa vida, que vão conduzir a nossa vida, que vão fazer parte do nosso casamento, do trabalho, do nosso dia a dia, da nossa caminhada. Os valores do reino já estão nos nossos corações, glória a Deus, igreja. A palavra de Deus já está nos nossos corações. E nós vivemos o reino, o já, ele está dentro de nós. Jesus disse isso, o reino, neste primeiro momento, está dentro de vocês. O reino está dentro do fiel, do servo de Deus, mas ainda não experimentamos o reino na sua plenitude. Os nossos corpos não foram transformados. A principal condenação por causa do pecado não foi ainda retirada, que é a morte. O castigo, que humilha o ser humano, que fala para o ser humano da realidade da vida, que somos frágeis, que somos pequenos. E tudo isso por causa do nosso pecado, da nossa vontade de sermos iguais a Deus. Conhecedores do bem e do mal, nós não tínhamos esse direito e avançamos o sinal, e aí o pecado entrou no mundo, a morte entrou juntamente com as mazelas da morte. E a vida, se você parar para pensar, a vida tem para nós muitas coisas boas, mas a vida é difícil. Para o servo de Deus, a vida é uma luta contra o mundo, contra Satanás, contra si mesmo. O servo de Deus, ele luta para se dominar, tanto que tem, faz parte do pacote do fruto do Espírito, domínio próprio. O servo de Deus, ele não é melhor do que a pessoa aí fora, do que aquele que ainda não se entregou, mas através do Espírito Santo, ele se domina seus desejos, suas vontades, e isso é um desafio. A nossa mente, o nosso coração, é dinâmico demais. Cada dia a gente levanta de um jeito, mas nós sabemos a quem recorrer para termos força e para sermos renovados, para continuar a nossa caminhada. Glória a Deus, igreja. Amém, igreja. Mas a vida é um desafio. E este salmo aqui que nós vamos ler, ele fala de restauração, ele fala de dificuldades, e ele fala de esperança. Porque desde que o homem caiu, ali com Adão, e ali Deus continua sendo buscado por Abel e depois pelo irmão dele, Sete. O justo vive pela fé e ele enfrenta dificuldades, ele enfrenta a vida, buscando honrar a Deus, reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Criançada vai ficar quieta agora, tá bom? Quietinho, isso, tá? E viver uma vida comum, colocando Deus acima de tudo. Colocando Deus acima de todos. E este salmo fala de um povo que foi castigado por causa da idolatria. O povo de Israel, o povo que foi separado por Deus para servir, ser um povo exclusivo de Deus. Meus amados, você lê o Antigo Testamento, você vai ver do início ao fim, Deus batalhando, Deus insistindo para que o homem não se curve diante outros deuses. Porque não existe outro. O Antigo Testamento é sobre isso.
problema das nações antes do povo de Israel ser formado. E o problema do povo de Israel são os falsos deuses. Os falsos deuses, que hoje nem existem mais. Hoje a gente faz filme, a gente assiste filmes sobre os falsos deuses. Entidades demoníacas que eram consideradas deuses no passado, hoje nós assistimos filmes, Thor, e assim vai. Para nós não são deuses mais. Mas existem outros deuses. O homem está no centro de todas as coisas, na cabeça do homem moderno. É uma idolatria. Mas esse povo foi castigado. O povo de Israel foi castigado, porque abandonou o Deus vivo e foi para outros deuses. E foram levados até a Babilônia. E sendo levados até a Babilônia, Deus manda, olha, cresçam aí, casem, prosperem. Eu vou abençoar vocês na Babilônia. E do Império Babilônio vai para o Império Medo-Persa, um império maior e mais forte. E Deus, como Ele havia prometido, que castigaria o povo por 70 anos, Ele também prometeu, eu vou abençoar vocês, e vocês voltarão para este lugar. Voltarão para Israel, voltarão para Jerusalém, e eu serei cultuado por vocês novamente. E é disso que trata este salmo. Mas o cidadão de Israel, o israelita, ele tem que enfrentar a vida. Ele contempla as bênçãos de Deus, ele contempla o amor de Deus, mas ele se encontra num cenário de dificuldade. Como foi a caminhada de Abraão? Como foi a caminhada de Isaac e Jacó? Deus dá mandamentos, doutrinas, promessas, e eles caminham sobre essas coisas. Eles caminham crendo em Deus, esperando algo no futuro, uma promessa, enxergando no presente bênçãos já concretizadas, enfrentando dificuldades que a vida proporciona. É a caminhada de todo servo de Deus. Ele reconhece as bênçãos, ele vê as bênçãos de Deus, ele vê o amor de Deus, e existem as dificuldades, mas também existem as promessas, que enche o coração do servo de Deus, e ele olha para o futuro com esperança. Glória a Deus, igreja. Apesar da perspectiva ser ruim para 2025, no cenário econômico vai ficar difícil, está caminhando para isso. E outras coisas, a iniquidade está se multiplicando. Coisas que eram ridículas 30 anos atrás. Não, estou sendo otimista aqui, estou sendo... Há 10 anos atrás, hoje, a gente tem que encarar, porque faz parte do nosso dia a dia, e é pregado aí afora como se fosse um valor, se fosse algo valoroso. Nós temos as dificuldades para caminhar, para manifestarmos o reino de Deus nas nossas vidas e como comunidade. Para isso, para enfrentarmos esse desafio, precisamos olhar para os ensinos, para os mandamentos e para as promessas de Deus. Precisamos de fé. Glória a Deus, igreja. Precisamos de fé. Precisamos reconhecer quem Deus é e o que Ele já fez. Precisamos reconhecer o desafio, as dificuldades, encará-las. E precisamos ter esperança em Deus, que renova todas as coisas. Esta mensagem, ela
A intenção com essa mensagem é promover o ânimo, promover a vida. Sabe, eu não sei como é que você chegou neste fim de ano. Se você está assim meio que desanimado, ou se você, porque você já fez tantos projetos no início de ano, e você já viu que, né, escrever, planejar uma coisa, executar é outra. Por exemplo, eu planejei chegar ao fim de 2024 10 anos mais magro. Eu acho que estou 2 quilos mais, 10 quilos mais magro, né? 10 anos, falei? 10 anos também serve, porque 10 anos atrás eu estava 10 quilos mais. Eu cheguei no final desse ano, acho que eu estou com 2 quilos a mais ainda. Né? E aí, isso é bobeira, eu não vou ficar triste por causa disso, mas às vezes você planejou algo para 2024, chegou no fim deste ano, algo importante para a sua vida, e nada. Né? E aí, você está desanimado. A intenção com essa mensagem é chamar para fora aquilo que é importante para a vida. Não é autoajuda e nem falar de projetos aqui. É mostrar aquilo que é importante para nós. A mensagem central da palavra de Deus. E mostrar que em Cristo nós temos a esperança e que em Cristo nós temos a vitória. Glória a Deus, igreja. Devemos destacar aquilo que é importante para nós. O que é que aterroriza todo homem? É a morte. Tem gente que nem vai em velório. Pois eu tenho para alguém, vai ser novidade, não sei, de repente. Mas o nosso Senhor venceu a morte. Vocês estão entendendo? O que é importante para você? Jesus, chamando o povo dele, os discípulos dele para a realidade, o povo dele está preocupado com roupa, com o que vamos comer. Jesus, não, peraí, não é a vida mais importante? Pois é, Deus abençoa. Não é a vida mais importante, meus amados? A vida não é importante? Glória a Deus, igreja. A vida é algo bom. Mas nós vamos morrer. Mas para o cristão, mas peraí, Cristo venceu a morte. Onde que eu vou passar a eternidade também é importante. É importantíssimo. Já que eu vou morrer, onde que eu vou passar a eternidade? Para o cristão, aquele que está firme na fé, ele sabe, Cristo está preparando um lugar para mim. Glória a Deus, igreja. Então vamos destacar aquilo que é importante. E através disso, que o Espírito Santo de Deus promova ânimo. Ânimo para manifestar o reino de Deus aqui nesta terra. Ânimo para viver a vida. E glorificar o nosso Deus. Meus amados, em 2025 você terá novas experiências, né? Vai vir novos desafios. Virão novos desafios e você tem que estar preparado. Né? Satanás está ao nosso derredor. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O mundo jaz no maligno. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos desses desafios. Esses desafios virão, são inevitáveis. E precisamos de novas experiências com Deus. Né? Como diz a música, olha, Ele pode até não abrir o mar para mim, mas Ele vai me fazer andar sobre as águas. Glória a Deus, igreja. Somos dependentes do Deus vivo para vivermos o reino. O reino já veio, mas ainda não. Precisamos daquele que dá poder para vivermos o reino.
E diante, meus amados, a palavra de Deus, né, que é a arma do Espírito Santo, é a espada do Espírito Santo, precisamos de ter as nossas mentes renovadas para louvarmos a Deus. Porque o que é o louvor? Louvor é elogiar, é reconhecer quem Deus é e o que Ele fez. Glória a Deus, através de palavras. Todo servo de Deus louva ao Senhor. Todo servo de Deus tem experiência com o Senhor. Todo servo de Deus sabe de onde Deus o tirou e sabe onde ele está agora. Por isso ele levanta as mãos e louva a Deus. A intenção com essa mensagem também é promover o louvor nas nossas vidas. Que 2025 seja um ano de louvor a Deus. Glória a Deus, igreja. Nos cultos, em casa, vendo as pequenas coisas da vida, até mesmo diante das dificuldades e desses desafios que nos esperam. Até mesmo diante do diabo. Que possamos louvar a Deus no ano de 2025. 2025 também tem que ser um ano de oração. Porque a oração expressa a fé e ela alimenta a fé. E é através da oração que nós somos empoderados. Glória a Deus, igreja. Através da oração, nós falamos com Deus. Né, como diz o nosso irmão Isaías, é uma troca de desejos. Você expressa o desejo a Deus e Deus faz cumprir o desejo dele na sua vida. Glória a Deus, igreja. 2025 tem que ser um ano de oração. 2025 tem que ser um ano de esperança. Muitas coisas eu poderia destacar aqui, mas eu quero destacar as 3. Louvor, oração e esperança. Esperança por quê? Esperança porque Jesus Cristo vai voltar. Esperança porque eu olho para trás e vejo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu olho para o futuro e vejo, por que vai ser diferente? Ele é o mesmo ontem, hoje, o quê? E ele disse, eis que estarei convosco até... Então, meu querido, o Senhor está conosco. Glória a Deus, igreja. Vamos ler o Salmo. Eu quero ler na Ara. Coloca a Ara ali. E a gente vai ler junto. A gente vai ler junto. Eu não esqueço o dia que eu vi a pregação do pastor Jeremias. Foi na consagração do pastor antes. Quem estava lá lembra. Ele leu esse salmo, fez a igreja ler este salmo e me impactou profundamente, porque este salmo é maravilhoso. Ele expressa a caminhada do cristão. Ele resume, né, a vitória, o desafio e a esperança. Estão presentes aqui neste salmo. Vamos ler juntos? Vamos lá? Espera aí. Vamos lá. Quando... Glória a Deus, igreja. Vamos ler o 4 forte agora. Vamos lá. Restaura. Já? O 4? Vamos lá. 3, 4. Restaura, Senhor. Continue. Os que com lá.
Glória a Deus, igreja. Aplauda o Senhor porque Ele é maravilhoso. O povo é levado para a Babilônia é conquistada pelo Império Medo-Persa, e o imperador manda o povo de Deus voltar, depois de 70 anos de escravidão. Volte para lá. É disso que se trata o livro de Neemias e de Esdras, da restauração do povo, da restauração de Israel. Deus cumpre as suas promessas. Glória a Deus, igreja. Ele castigou, corrigiu e restaurou. E aí o salmista expressa. Quem já leu aquele salmo, né? Um abismo chama outro abismo, né? Não estou lembrado da expressão, mas que me cai o semblante ou as mãos se eu cantar longe de ti, ó Jerusalém, né? O povo está caminhando para a Babilônia, está vendo a geografia, um abismo chama outro abismo, né? Estão pedindo para cantarmos canções. Não vou cantar canção nenhuma. A Babilônia arrasou a minha terra. Não vou cantar aqui no Eufrates coisa nenhuma. Né? Ai de mim se esquecer de ti, Jerusalém. Pois é, agora o povo retorna. E o povo vê algo maravilhoso que não foi feito para nenhuma outra nação conquistada pelo Império Medo-Persa. O imperador manda o povo voltar e manda todos os recursos, através de Neemias. Vai, restaura a sua cidade, restaura o seu povo. E Neemias, juntamente com Esdras, faz um trabalho maravilhoso. A lei é lida, a palavra do Senhor é renovada nos corações. Os muros da cidade são fortalecidos, são fortificados. O Senhor restaurou a sorte de Israel. E aí o salmista diz, ficamos como quem sonha. Que maravilha o que o Senhor fez. Que maravilha. O Senhor restaurou a nossa sorte. O Senhor restaurou as nossas vidas. Meu querido, o israelita de fato não aguentava ficar ali na Babilônia. Muitos prosperaram e até ficaram por lá mesmo. Ficaram espalhados, mas aquele que tinha saudade do culto, aquele que tinha saudade da presença de Deus manifestada ali no tabernáculo, no templo de Salomão depois, queria voltar para Jerusalém. Os sacerdotes, os levitas, fiéis, queriam voltar para Jerusalém. Aquele que era fiel a Deus queria voltar para Jerusalém. E o Senhor cumpriu com a sua promessa. Voltem para Jerusalém. E o salmista expressa, a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Maravilha, igreja. Meus amados, aqui uma situação específica com o povo de Israel. Quando nós encontramos com Jesus, quando o Espírito Santo nos mostra o nosso pecado, a terra infrutífera, saqueada, os nossos corações destruídos por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa da nossa mentira. O Espírito Santo vem e esclarece, ele nos mostra a verdade. E aí o mesmo Espírito Santo nos mostra aquele que pagou pelos nossos pecados, que nos dá vida. Cristo Jesus.
Quem já passou por essa experiência? Uma experiência com Deus. Aqui o salmista está descrevendo uma experiência com Deus. Dificuldade, tristeza, bênção de Deus. O Espírito Santo mostra a verdade. Babilônia não é o meu lugar. Eu quero voltar para o culto. Eu quero voltar para o templo de Jerusalém. Eu quero ver o sacrifício. Eu quero ver a glória do Senhor. É isso que o levita, meu querido, está expressando aqui diante de Deus. É isso que o cantor está expressando aqui diante de Deus. Minha boca se encheu de riso, porque o Senhor me abençoa. Porque o Senhor me abençoou. É a mesma experiência, meu querido. É a mesma experiência, meu querido. Quando Deus promete, por exemplo, uma nação para Abraão, e aí Abraão recebe primeiramente um filho. Ele não vê, mas ele recebe ali a promessa sendo cumprida através de etapas. A caminhada cristã é a mesma coisa, meu querido irmão. E não é à toa que todos os comentaristas que eu li, eles falam, esta é a experiência, este salmo expressa a experiência do servo de Deus. Dificuldade, livramento, restauração, desafios e esperança. Glória a Deus, igreja. É isso que te espera em 2025. Mas você vai entrar em 2025 já cantando de alegria, porque o Senhor restaurou a sua sorte. Então temos aqui, nessa primeira parte, esse louvor maravilhoso. E entre as nações, se dizia, as nações conquistadas pelo Império Medo-Persa, o que está acontecendo? O que está acontecendo com este povo aí? Como o imperador pode ser tão benevolente com esse povo aí? Dá recursos para Neemias, fazer essa coisa toda, né? Aqui eu não sei o momento da história, mas nesse momento aqui, tudo isso já aconteceu. Neemias, Esdras, já trabalharam aqui bastante. E as nações ficaram abismadas. O Senhor é com este povo. O Senhor é com este povo. Grandes coisas o Senhor fez por eles. Nessa época, o nome de Deus já era popular no mundo. Tinha vários deuses, mas o nome do nosso Deus já era popular. Olha, o Deus de Israel é poderoso, olha o que ele fez para o povo de Israel. Tudo isso já tinha sido profetizado, já tinha sido determinado por Deus e estava se cumprindo. Mesmo assim, o povo ficou como quem sonha. Maravilha. Glória a Deus, igreja. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E eu posso falar, meu querido, na minha caminhada cristã, grandes coisas o Senhor fez por mim. Você pode falar isso, meu querido? Você reconhece isso? Por isso que todo culto nós começamos agradecendo a Deus. Devemos, meus amados. Porque somos ingratos por natureza. Temos a tendência de dar importância àquilo que não é importante e de deixar de dar importância àquilo que é importante. Então, devemos, disciplinar as nossas mentes. Devemos sempre lembrar que éramos pecadores, por natureza, filhos da ira, mas Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E todo aquele que nele crê, o quê? Não vai? Não, mas tem a vida eterna. Glória a Deus, igreja. E nós precisamos, neste ano, agora, ficar como quem sonha novamente por causa dessa verdade.
É essencial que o pecado, a justiça e o juízo estejam vivos nos nossos corações. Essas doutrinas, essas verdades, a nossa identidade, a identidade de Deus. Para que nós possamos louvar Deus com alegria. Como quem sonha, ou seja, a pessoa de queixo caído. Que grande salvação eu tenho em Cristo Jesus. Glória a Deus, igreja. Mas o salmista faz um pedido. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Estou na NVI agora, passa aí porque o povo vai entender. Na Ara está Negev, é o deserto que tem lá em Israel, no sul de Israel. Aqui você vai entender melhor. Restaura-nos, Senhor, como enches o leito dos ribeiros no deserto. Uma época do ano lá no sul de Israel, naquela região árida, cai muita chuva e o Senhor restaura os rios e a vida surge novamente. Foi assim desde a época deste salmo e assim até hoje. Quem vai para Israel, quem já foi, provavelmente já, algumas rotas ali para quem viaja a Israel passa por essa região e às vezes no momento da restauração do deserto, maravilhoso. Você vê a mesma coisa que o salmista viu, e ele compara com a vida do servo de Deus. E ele faz esta oração aqui. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Maravilha, hein? No início da pregação eu falei sobre o já e o ainda não. É uma realidade do cristão. É uma realidade de todo aquele que serviu a Deus na antiguidade. Pois o Senhor sempre trabalhou com mandamentos, doutrinas e promessas para cada um. Deus fez assim com Abraão, Isaac, Jacó, fez assim com o povo dele. E fez assim com a igreja, é assim com a igreja. E cada um no seu contexto vai ter que enfrentar essa realidade. Todo aquele que serve a Deus vai ter que enfrentar essa realidade. Deus dá uma amostra, Deus abençoa, mas Ele não cumpre totalmente, Ele cumpre às vezes na próxima geração. Por exemplo, o que nós temos hoje de maravilhoso para nós, para os santos do Antigo Testamento eram sombras, né? O autor de Hebreus fala isso, né? Que eles viram, foram ditas coisas para eles e eles viram de maneira distante, assim, né? Eles viram, mas viveram pela fé, eles caminharam naquilo que Deus tinha manifestado para eles naquele momento, eles caminharam. Olha, eu tenho isso para vocês, tem estes mandamentos, essas doutrinas, estes ensinos, e tem essas promessas. E eles caminharam olhando para o futuro. E nós ainda caminhamos olhando para o futuro. Porque o reino ainda não chegou na sua plenitude. Porque ainda temos aflições. Ainda temos a realidade da vida. E nós oramos. Provavelmente quem orou hoje fez esta mesma oração. Restaura a minha vida, Senhor. Porque a vida nunca vai estar boa. Ainda mais para aqueles que têm a mentalidade materialista. Mas aqui eu estou falando de coisas espirituais. Sabe? Quem caminha com Deus já experimentou, por exemplo, o gozo do Espírito Santo, que é uma experiência maravilhosa, que é algo que nos espera lá no futuro, uma alegria plena, que sacode a nossa alma, que tira a gente do sério mesmo, assim. Que maravilha a presença de Deus, é tão real dentro da gente, mas é algo que não dura muito tempo. A gente ora, busca e Deus dá os renovos, dá renovo nos nossos corações. Amém, igreja? Dá um refrigério, glória a Deus, mas ainda não. Mas ainda não é. É uma amostra.
É um momento onde as verdades de Deus são palpáveis. O nosso pecado é palpável, mas o livramento de Cristo Jesus também é palpável. Sabe? E aí só nos cabe maravilhar, glorificar, chorar na presença de Deus. Que maravilha! O Espírito Santo promovendo o seu renovo. Glória a Deus, igreja. Tem gente que nem acredita, nem busca isso, né? E vive, né? Mas quem experimentou sabe o que eu estou falando. Esta, multiplicado por não sei quantas vezes e de maneira contínua, é o que nos espera lá no futuro. Glória a Deus, igreja. Por isso que nós falamos, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Falar Maranata é falar, restaura a minha sorte. Né? Isso não são coisas temporárias da vida, não. Às vezes está tudo bem com você. Olha, está tudo bem para mim. Eu não preciso fazer essa oração restaura. Falta percepção. Tem que orar sim. Não chegamos lá em vários níveis. Não chegamos lá. E às vezes está melhor com a gente e pior para o irmão. Vou continuar falando Maranata. Eu estou bem aqui com a minha família, estou estável, minha família, meu filho, mas o meu irmão está passando por problema. Maranata ainda. Né? Não quero amar essa vida, não. Não quero amar essa vida. Como diz Paulo, se a nossa vida se resume isso aqui, meu Deus. Vamos comer e beber porque amanhã morreremos. É isso que Paulo diz. Não. O Senhor vai restaurar todas as coisas. O Senhor vai tirar o pecado dos nossos corações. Vai tirar a tentação. O Senhor vai nos dar a vida eterna e a alegria plena. Então, meu querido, quando eu estou lendo aqui, restaura a nossa sorte, aqui eu estou trazendo mais para o campo espiritual. Estou falando de coisas espirituais, estou falando da caminhada espiritual. Amém, igreja? Tá? Porque de Jesus temos a promessa, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas? Pois é, estou focado no reino de Deus aqui. Porque quem foca no reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas e nem pensa nessas coisas. Glória a Deus, igreja. Amém, meus amados? Então não quero falar de planos para trabalho. Não. Estou falando do reino de Deus. O principal da nossa vida. A presença de Deus na nossa vida. E temos esta oração aqui do salmista, porque a dificuldade lá do povo, lá da cidade, ainda é grande. Uma grande dificuldade. E o Senhor prometeu uma restauração boa para o povo de Israel. Restaura-nos. Restaura-nos, Senhor. O povo está passando por dificuldades básicas aqui, neste contexto. E por isso o povo ora. O salmista escreve esta oração. Restaura-nos, Senhor, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, o quê? Colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, glória a Deus, igreja.
Antes disso, o profeta, vendo a grande dificuldade que viria sobre o povo de Israel, antes do cativeiro acontecer, ele fala o seguinte: ainda que a figueira, o quê? Nem o quê? A videira? Né? Eu, contudo, me alegrarei no Senhor. Amém, meus amados? Contudo, eu me alegrarei no Senhor. Aqui o salmista fala, olha, vamos enfrentar as dificuldades com alegria. Vamos enfrentar os desafios com alegria. E vamos viver a vida. Cada dia tem o seu mal. Vamos viver a vida. Vamos produzir. Vamos produzir. Reconhecendo que Deus tem nos abençoado. Reconhecendo que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. E Deus não desampara o seu povo. É isso que o salmista está falando, e ele fala de uma maneira poética: os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aqueles que enfrentam as dificuldades com ânimo, vamos encarar, mesmo que seja com lágrimas. Porque o Senhor vai nos dar a vitória, com certeza. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. A situação de Israel, da cidade, ainda não era difícil, como disse antes. Mas o salmista encoraja o povo. É como se ele dissesse o seguinte: olha, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, então vamos enfrentar as dificuldades. Vamos enfrentar a vida. E aqui ele não fala para, tipo assim, olha, vamos ignorar a realidade, não. A realidade é difícil. A realidade é difícil. É por isso que existem lágrimas. Existe dificuldade. Na vida do servo de Deus sempre vai ter dificuldade. Hora nenhuma, nenhum personagem da Bíblia, nenhum servo de Deus, teve uma vida fácil. Todos eles tiveram que semear com lágrimas. Né? Todo mundo lembra de Davi, mas só lembra dele como rei, mas esquecem dos anos que ele passou fugindo. Fugindo da ira de Saul. Abraão foi próspero. E esquecem a jornada para uma terra que ele desconhecia. Esquece as dificuldades do caminho. Jacó foi um homem bem-sucedido. Olha a história de Jacó. Isaac. Todos eles tiveram dificuldade. Todo profeta. E ao longo da vida tiveram oportunidade de sair da dificuldade através de caminhos que colocariam eles fora da presença de Deus. Mas foram fiéis, porque existia uma promessa. Foram fiéis porque existia uma promessa. Tinham esperança. Como este salmo expressa para nós aqui a esperança do salmista. Mais uma vez, este salmo nos mostra o louvor pelo que Deus é e o que Ele fez. Amém, meus amados? Nos mostra a oração e nos mostra a esperança. Essas três coisas que eu quero destacar para os irmãos, para enfrentarmos 2025. Nenhum servo de Deus enfrentou a vida
sem esperança. Nenhum. E muitos não viram a promessa se concretizar, mas esperaram até o fim, sabendo que se cumpriria nas próximas gerações. Glória a Deus, igreja. Nós vivemos esperando a volta do nosso Redentor. Essa é a nossa caminhada. Mais uma vez, quero destacar isso. Ele pode voltar na nossa geração. Ele pode nos privar do trauma da morte. A morte que é algo terrível. Quem já quase morreu no leito de hospital aqui? Né? A morte é algo terrível. Talvez o Senhor volte e nos prive da morte. Glória a Deus, igreja. Talvez não. Mas nós viveremos sabendo que pode não ser na nossa, mas eu vou trabalhar, vou viver o reino, porque nas próximas gerações isso vai acontecer. E outra, eu estarei lá também. E outra, né? Eu vou ressuscitar primeiro, eu serei glorificado primeiro. Eu serei glorificado primeiro, depois os vivos serão reunidos a nós que passamos pela morte. Essa é a nossa esperança. Quando você pensa o seguinte, olha, quando você já estudou a vida de Paulo, a vida de Pedro? Né? Esses homens, meus amados, eles eram indomáveis. E o que estava no coração deles? Primeiro, né, o pecado, a justiça e o juízo, coisas que o Espírito Santo nos convence, estavam latentes. Você vê isso nas entrelinhas e nas linhas que Paulo, Pedro, João, todos eles escreveram. Você vê a vida de oração deles, a dependência deles de Deus. E você vê claramente a esperança. A esperança. E você vê, meu Deus, o que fez esses homens enfrentarem a morte? E que fez esses homens desprezarem as coisas da vida e colocarem os seus valores na eternidade? É isso que Deus tem para você agora, para você enfrentar o ano 2025, meu querido irmão. O Espírito Santo, tem muito visitante aqui, eu não vou perder a oportunidade de falar do Evangelho. O Espírito Santo quer te mostrar que você é pecador, como eu, como todos nós aqui. Por natureza merecedor do castigo. O Espírito Santo quer mostrar a terra desolada que é o nosso coração. E o Espírito Santo quer restaurar a sua sorte. E o Espírito Santo, para você que já é crente, quer fazer você um homem de oração. Restaura a minha sorte, Senhor. Restaura a minha sorte, Senhor. Como o Senhor faz sempre com o deserto. O Senhor manda a chuva e a vida floresce. Né? E o Senhor Jesus Cristo disse, né? Bem-aventurados que choram. É uma realidade do servo de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aquele que serve a Deus é consolado nessa vida e espera um consolo absoluto quando Jesus Cristo voltar. Glória a Deus, igreja. Este é o principal projeto que você pode fazer para o ano 2025, meu querido. Investir na sua vida. Investir na sua vida. Mas para investir na sua vida, para ter um verdadeiro ganho, você vai ter que perder. Para viver, você vai ter que morrer. A porta é estreita. O caminho é estreito.
Se você escutou, venha ser crente, que todos os seus problemas vão acabar. Com certeza, seguindo a palavra, os mandamentos de Deus, as doutrinas de Deus, você vai evitar um montão de problema. Vai ser muito abençoado. Mas ainda vai restar choro. Tanto que Apocalipse diz, né? Ele enxugará dos nossos olhos o quê? Toda lágrima. Ou seja, e o próprio Jesus Cristo diz que é uma realidade do servo de Deus. Ele chora. Como eu disse, aquele que tem uma percepção espiritual afiada, com ele as coisas podem até estar tudo bem, mas ele olha para o irmão. Ele olha para o mundo. E aí ele fica, não está bem. Não está tudo bem. E aí ele chora. Chora pelos perdidos. Chora por uma série de coisas. Chora por ele mesmo. E o Espírito Santo quer nesta noite dar um consolo agora e te dar uma esperança para um consolo definitivo no futuro. Glória a Deus, igreja. Ele quer afiar sua percepção da vida e da realidade. Ele quer fazer você, nesta noite, louvar a Deus por aquilo que Ele é e o que Ele fez. Ele quer fazer de você, nessa noite, uma pessoa, um homem, uma mulher de oração, cheio de esperança. Glória a Deus, igreja. Meus amados, este salmo expressa a caminhada do servo de Deus, apesar dele falar de um momento específico da história de Israel. O que podemos aplicar? Quais aplicações podemos fazer para as nossas vidas? Primeira aplicação, meu querido, se apega aos fatos. Que fato, pastor? O Espírito Santo está te mostrando que você é pecador? O Espírito Santo está agora no seu coração mostrando que Deus é santo, santo, santo. E o homem é, por natureza, merecedor do castigo. Você consegue ver que a humanidade, com as suas filosofias, com os seus jeitinhos, tenta e nunca consegue. E que o homem e a maldade cada vez se multiplica cada vez mais. Está mostrando que não tem jeito, é preciso de um milagre. Está mostrando que, mesmo você se esforçando para fazer o bem, você acaba fazendo o mal. Você até faz uma boa ação, mas suas intenções estão baseadas na vaidade, na afirmação, na necessidade de aceitação, alguma coisa assim. Que bom, é isso que o Espírito Santo faz mesmo. Ele nos mostra a nossa total incapacidade. Se apega aos fatos. Nós somos incapazes. Precisamos de alguém para restaurar a nossa sorte. Glória a Deus, igreja. Precisamos de alguém. Jesus Cristo diz, né? Quem vier a mim, eu não vou lançar fora. Glória a Deus. Paulo repete o profeta, aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Glória a Deus, igreja. Vai ganhar o poder de Pedro, o poder de Paulo. Esses homens que enfrentaram tudo quanto é tipo de dificuldade e barreira por causa do reino. Você que já é crente, se apega aos fatos, meu querido irmão. Seja renovado na verdade, no nome de Jesus. Né? O que você está pensando para 2025? Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo. Meu querido, foque no seguinte, 2025 eu quero estar mais ainda convencido do pecado, da justiça, do juízo, e quero cada vez mais usufruir da alegria da salvação em Cristo Jesus. Eu quero receber do Evangelho poder, quero ser cheio do Espírito Santo, porque eu sou pecador e Cristo me salvou. Eu não quero voltar para o vômito, nem para a lama.
Eu quero seguir adiante para o meu alvo, para o meu prêmio, a minha soberana vocação em Cristo Jesus. Glória a Deus, igreja. Amém, meus amados. Porque você conhece os fatos. Você conhece quem Deus é. Você sabe quem você é. Não existe outro caminho para quem foi esclarecido. Não existe vida abundante para quem foi esclarecido a verdade, a não ser buscar cada vez mais estar na presença do Altíssimo. E é fato para nós, meu querido irmão, que Jesus Cristo veio e pagou pelos nossos pecados. Louve a Deus. Fala assim com o seu irmão, louve a Deus. Fala assim com o seu irmão, que 2025 seja um ano de louvor. Outra aplicação. Se apegue à oração, meu querido. Se apegue à oração, porque você precisa de fé. A fé é a expressão a oração é a expressão da fé e também é algo que alimenta a fé. Não é verdade? Você ora porque tem fé e tem fé porque ora. Glória a Deus, igreja. Se apega à oração porque você tem a percepção, olha, o Senhor restaurou a sorte. Sim, o reino já veio, mas ainda não. E eu preciso de poder para manifestar o reino aqui, enquanto Jesus não manifestar. Né? Eu preciso de poder para manifestar essas coisas. Tá bom. Ele fez algo maravilhoso na minha vida, mas ainda eu não cheguei lá. Não chegamos lá ainda. E eu tenho que vigiar e orar. Se apegue à oração. Fala para o seu irmão, se apegue à oração. Agora você que é pastor que fala para você falar com o irmão toda hora. De propósito mesmo. Outra aplicação, meu querido. Se apegue às promessas. Viva com esperança. Nesse ano de 2024, quem estudou sobre economia, essas coisas, quem está ligado às coisas que estão acontecendo no Brasil, uma visão de médio e longo prazo, sabe que aqueles que têm 40 e poucos anos não vão aposentar. Vai ter um salário mínimo lá, vai estar esperando lá no futuro. Provavelmente isso vai acontecer. Estou tranquilo, pastor, estou pagando sobre 7 salários. Estou tranquilo, pastor, estou pagando sobre 3 salários. Lá no futuro está esperando 3 salários. Quero tirar sua esperança disso aí hoje. Esqueça. Do jeito que a coisa está caminhando, jovem, olha para mim, jovem. Pode esquecer. Tá? E aí meu coração foi tomado de medo, de angústia. Meu Deus, o que está acontecendo? E aí a gente já começa a fazer as contas e planos são refeitos e tal. Espera aí, minha prioridade não é mais isso, é aquilo. E aí, sem ver, a nossa esperança é tirada daquilo que é verdadeiro e é colocada naquilo que é passageiro. Quem já passou por isso aí? Eu sou o único pecador aqui?
E aí a gente esquece do versículo Ebenezer, né? A gente esquece muitas coisas. Às vezes até lembra, mas, né, a gente não tem fé. Né? Aí fica aquele homem lá que Tiago fala, né? O homem que tem um ânimo duplo, né? É confuso, não se decidiu, né? E aí o Espírito Santo tem que vir dar uma pancada na cabeça da gente, graças a Deus pelo Espírito Santo, amém, meus amados? A nossa esperança não está neste mundo. Glória a Deus, igreja. Deus tem promessas para este mundo, Ele vai nos sustentar, amém, meus amados? Ele vai nos... Amém, igreja? Ele vai nos sustentar, mas a nossa esperança não pode estar aqui. A nossa esperança está na glória. Glória a Deus, igreja. A gente faz planos, né? A gente nem sabe se vai viver. Não é verdade? A gente nem sabe se vai viver. Aí fica doido, né? Não, deixa até de viver o presente, já fica doente. Aí isso se chama ansiedade. Né? A doença do brasileiro, né? Fica desejando ardentemente aquilo que não tem e com medo extremo de perder aquilo que tem. Terrível. Isso é terrível. Hã? Você querer uma coisa que você não tem e ter um medo terrível de perder aquilo que tem. Preocupado. Não, nossa esperança não está neste mundo, meu querido. Você pode fazer planos. É legal. Você tem que pensar a médio e longo prazo. Mas você tem que obedecer Cristo Jesus. Busque em primeiro lugar o reino e o quê? Glória a Deus, igreja. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas, o quê? Serão acrescentadas. Né? E aí, juntamente com isso, a esperança. Não é aquela, dias melhores virão, como diz a música, não. Né? Pode ser o contrário, dias piores virão. Pode ser isso. Você sabia que este momento que nós estamos atravessando hoje, ele é único na história? Esse período aqui de 100 anos. Porque epidemias, pragas e fome era o comum da história da humanidade. Você sabia disso? Como povo, você vê que, de maneira geral, existe fome, é lógico que existe miséria, existe, mas de forma geral, meu querido, estamos vivendo muito bem. Né? O rico, o pobre de hoje vive melhor do que o bilionário de 100 anos atrás. O acesso à saúde, ao alimento, bem melhor. Você sabia disso? Né? Mas isso pode mudar. Nós passamos por uma epidemia, quem lembra disso? Vocês lembram? Foram 2 anos terríveis. Né? Parece que a gente já esqueceu disso, né? Foram 2 anos terríveis. Quem é empresário não esqueceu, não. Né? Está pagando a conta até hoje. Né? Todo dia vem um lembrete lá da pandemia. Mas muitos já esqueceram disso. Então a gente meio que experimentou algo que era mais comum 100, 150 anos atrás. Então a coisa pode piorar. Você tem fé para falar o seguinte, olha, ainda que a figueira não floresça, Você tem essa fé, meu querido? Que o Senhor te dê essa fé no nome de Jesus. Amém, meus amados? Que o Senhor te fortaleça. E aí, não estou falando isso aqui para tirar a sua esperança, não, meu querido, é o contrário, para que você esteja firme na rocha, inabalável. Glória a Deus, igreja. Mesmo que o mundo caia ao seu derredor, você permaneça olhando para o alto, para o autor da sua fé, sabendo que a vida é muito mais do que essas coisas. Sabendo, meu querido, que nenhuma viagem, que nada se compara ao gozo do Espírito Santo. Glória a Deus, igreja.
Quem experimentou sabe o que eu estou falando. Nada se compara do que ser plenamente esclarecido por Deus e preenchido por Deus. Nada se compara. Viva com esperança, meu querido, porque o seu futuro, se você é cristão, eu te falo com toda certeza, o seu futuro é um futuro maravilhoso, é um futuro glorioso. Meu querido irmão, vai ser maravilhoso a manifestação do nosso Senhor Jesus. E outra, a sua morte, se você morrer antes de Jesus Cristo voltar, vai ser maravilhoso também, porque você vai dormir neste mundo e acordar na glória com Cristo Jesus. Glória a Deus, igreja! Então, meu querido irmão, se apegue às promessas, viva com esperança, como salmista aqui, no nome de Jesus. Fique de pé, meu querido irmão, vamos orar.